Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui de volta com mais uma animação nostálgica que fez parte da infância de muita gente e que fez muito sucesso e que de repente faça sucesso até hoje. É claro que você já viu aí na foto e você sabe que a gente está falando de Corrida Maluca. E eu tenho que confessar para vocês que está sendo muito legal trazer essas reflexões baseadas aí nessas novelas e nesses seriados e nesses desenhos, porque é impressionante a gente pensar que dentro de um desenho animado ou de um seriado infanto-juvenil podem haver tantas reflexões assim, como aquelas que eu estou trazendo aqui no canal. Hoje a gente vai falar da Corrida Maluca e se você não conhece, não sabe, esse desenho Corrida Maluca ele foi lançado lá nos Estados Unidos no ano de 1968 pelos estúdios Hanna-Barbera, que foi um estúdio que lançou vários desenhos de sucesso aqui no Brasil, dentre eles o Scooby-Doo, que é muito conhecido aqui no Brasil. E ele estreou aqui no Brasil no ano de 1969 e começou passando na TV Tupi. Posteriormente, ele passou ali em várias emissoras e fez parte da infância, principalmente do pessoal aí dos anos 80, 90. E esse desenho, ele conta ali, ele basicamente é uma animação que conta ali com 11 pilotos, né? Pilotos bem anticonvencionais, que não são convencionais, e que dirigem ali seus carros, cada um mais maluco do que o outro. Por isso o nome, né? Corrida Maluca. E dentro desse trajeto, desse percurso, acontecem as mais diversas maluquices que você pode acreditar. Tá aí a graça, né, do desenho. A gente vai focar aqui hoje, né, no desenho, no personagem do Dick Vigarista, que é um personagem que fez muito sucesso junto com a Penélope Charmosa, que acabaram depois tendo seu desenho próprio, né? E o Dick Vigarista, dentro da Corrida Maluca, ele é basicamente um vilão, acho que a gente pode dizer assim. Um vilão que não é bem vilão, na verdade, porque as coisas que ele arma e as armadilhas e tudo aquilo que ele cria só faz mal para ele mesmo. Então, ele é um vilão sem ser vilão, podemos dizer assim. O Dick Vigarista ele conta ali com seu fiel escudeiro, um cachorro chamado Mutley, que ajuda ele ali a aprontar as mais diversas coisas que você pode imaginar. Lembrando que o desenho da Corrida Maluca só teve uma temporada só, e eles produziram ali 34 episódios apenas, porque o desenho começou a ser criada uma polêmica em cima dele, que para criança ele seria um desenho muito violento. Mas enfim, né? E ele acabou ficando só nesses 34 episódios mesmo. E o Dick Vigarista, focando aqui no Dick Vigarista, ele é aquele personagem que fica ali a corrida toda empenhado em criar armadilhas e criar situações em que ele consiga atrapalhar os competidores de chegarem na linha de chegada. Só que essas tentativas dele sempre muito mal sucedidas, porque além dele não conseguir atrapalhar os competidores, ele também não consegue passar a linha de chegada. Então a gente tem dois pontos. A gente tem ele tentando atrapalhar os competidores de chegarem na linha de chegada, mas ele nunca consegue fazer isso, e aquilo ali acaba se voltando contra ele e termina que ele nunca consegue ganhar uma corrida, tanto que nesses 34 episódios ele foi o único competidor que nunca ganhou de fato uma corrida. Então, pensando por esse lado, eu quero começar a análise desse desenho aqui, né? Falando do personagem do Dick Vigarista, que é o foco desse vídeo. O Dick Vigarista, ele é um personagem que ele gasta muita energia, né? Preocupado se os outros com que os outros competidores estão fazendo e que se os outros competidores vão conseguir ou não cruzar ali a linha de chegada. E ele deixa de investir essa energia e ele deixa de usar todo esse empenho e todas essas coisas que ele faz para impedir os competidores de ganharem a corrida, e ele deixa de investir isso nele próprio, né? Trabalhando ali no carro dele ou melhorando o desempenho dele para que ele conseguisse, né, no caso, ganhar uma corrida. E aqui começa a reflexão daquilo que eu quero desenvolver nesse vídeo. É que ele se preocupa muito com
o desempenho dos outros competidores e ele esquece de se preocupar com aquilo que ele pode melhorar nele mesmo, o que acaba se configurando uma espécie de maldade que ele faz. E em contrapartida, toda essa maldade que ele faz sempre acaba caindo em cima dele mesmo, ou seja, aquilo que ele despeja para fazer mal para os outros acaba acontecendo com ele mesmo. Então, nos episódios você vai ver várias vezes o carro dele sendo amassado, o carro dele sendo destruído, ele afundando em rios, você vai ver várias acontecendo. Enquanto isso acontece com ele, os outros competidores continuam seguindo normalmente a corrida e sempre um desses competidores consegue alcançar a linha de chegada e ele nunca consegue cruzar a linha de chegada. A reflexão que eu quero trazer aqui no canal e está focada aí nisso. Mas antes de passar para a reflexão que eu tenho para falar, eu quero contar para vocês uma história bem parecida dessa que tem na Bíblia, que está no livro de Esté, no capítulo 7. A gente vai ver ali a história de um homem chamado Amã, que por inveja, recalque e uma série de coisas, ele faz ali uma forca para enforcar Mardoqueu, que era um homem que ele tinha um ódio mortal, e ele faz essa forca, e no final do capítulo 7 do livro de Esté, quem acaba sendo enforcado nessa forca é o próprio Amã. Isso se parece muito com o que o Dick Vigarista faz. Ele tenta o tempo todo atrapalhar os outros competidores e ele acaba sendo atrapalhado. Para terminar essa reflexão, eu penso que, em primeiro lugar, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, o Dick Vigarista, ele planta as trapaças dele e quem acaba colhendo as próprias trapaças é ele. E outra coisa é que parece a sensação que dá é que ele se sente tão incapaz de ganhar a corrida que ele foca mais em atrapalhar os outros competidores do que investir na sua própria performance para conseguir cruzar a linha de chegada. E quem sabe isso não seja familiar para a gente, né? Às vezes a gente não passa a nossa vida toda ou muito tempo da nossa vida preocupado com o que os outros estão alcançando, com o que os outros estão vivendo ou com o que os outros estão conquistando e a gente esquece de investir isso na nossa própria vida. Ou até mesmo por uma certa inveja, um certo recalque nosso, como no livro de Esté, a história de Amã, a gente tente prejudicar o outro e no final da história só quem sai prejudicado é a gente, porque as outras pessoas elas continuam vivendo, elas continuam ultrapassando a linha de chegada delas e chegando no pódio delas e a gente segue muitas vezes com essa atitude parado no mesmo lugar e vivendo no mesmo fracasso que a gente não queria viver ou até mesmo que a gente queria que o outro vivesse. Então segue aqui uma reflexão pra gente, que a gente possa focar na nossa vida, investir no nossos desejos, nossos objetivos, otimizando o nosso tempo, nossas escolhas e as nossas decisões para que a gente consiga passar a linha de chegada. E o outro fazendo a parte dele, com certeza também vai conseguir chegar aonde ele quiser, porque todos os seres humanos são capazes. Assim como o Dick Vigarista, a mesma capacidade que os outros tinham de vencer a corrida, ele também tinha. Só que, infelizmente, talvez ele não enxergasse isso e achasse que ele precisasse de usar de uma ou outra tramóia para conseguir vencer a corrida. E, infelizmente, essa tentativa dele sempre foi fracassada. Eu não sei se esse conteúdo fez sentido para você, mas se fez, por favor, compartilha com alguém, tá bom? E que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!